Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós vamos dar continuidade, falando sobre a Grécia Antiga. A nossa aula de hoje, ela vai ser focada na Grécia Clássica, tá? Vamos aí falar sobre as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso, tudo bem? Então vamos lá iniciar. O que foram as guerras médicas? Eu já tinha citado para vocês esse conflito quando a gente estudou os persas, Que a gente falou que era um conflito entre os gregos e os persas. Por qual motivo? Os persas eles estavam fazendo uma expansão territorial e aí eles acabaram invadindo, algumas cidades gregas e isso acabou eclodindo a guerra, tá bom? Porque essa guerra vai receber o nome de guerras médicas? É simplesmente porque os persas eles foram a junção, vamos dizer aí de dois grupos, dos medos e dos persas. Então, por esse motivo, recebe esse nome de guerras médicas vamos dizer assim, em origem a esses medos, tá? Que nem eu falei para vocês, algumas cidades foram invadidas, pelos persas, só que a cidade de Mileto, que dá para vocês observarem aqui no mapa, tá? Que nem eu tô colocando aqui para vocês, a cidade de Mileto, ela foi invadida, pelos persas, mas ela foi muito inteligente porque ela acabou pedindo, ajuda para as cidades, gregas, focando principalmente Atenas e Esparta. Esparta logo de início não quis fazer parte do conflito, tá bom? Mas os atenienses acabou ajudando e isso fez com que Dário I, que era o grande governador aí do Persa, ele acabasse sofrendo, a sua primeira derrota pelos povos gregos. Vamos lá então, só para poder me adiantar, quando o Dário ele sofre, essa primeira derrota, nesse primeiro conflito, ele vai acabar não só punindo a cidade de Mileto, mas como as cidades aliadas, que nesse caso seria Atenas. E aí sim, a gente diz que nas guerras médicas, por isso está no plural, porque vamos estar focando em 4 batalhas, a de Maratona, de Termópila, Salamina e Plateia. Eu vou estar citando cada uma para vocês individualmente, para ficar de mais fácil entendimento, tudo bem? Então vamos lá falar sobre a primeira, que vai ser a Batalha de Maratona. Ela ocorreu no ano, de 490 anos antes de Cristo, tá bom? E os persas, nesse primeiro conflito, eles tinham um total aí de 20 mil soldados persas. Eles conseguiram atravessar o mar Egeu e eles acabaram se deslocando para a região de Maratona. Voltando novamente aqui para esse mapa, que nem vocês conseguem observar que é um mapa falando sobre as guerras médicas. Quando a gente vai falar sobre a Batalha de Maratona, aqui está a região, tá bom? Então, esse primeiro conflito acabou ocorrendo aqui, que nem eu tô sinalizando para vocês com a seta, tá bom? Enquanto isso, do lado grego, quantos soldados tinham? Apenas 10 mil soldados atenienses, tá? Até porque o maior foco, depois que Mileto, ele acabou sendo destruído, que nem eu já tinha citado aqui para vocês nesse primeiro slide, quando Mileto ele foi destruído, o principal foco dos persas foi realmente bater de frente, guerrear com os atenienses, tá bom? Só que os atenienses, eles eram grandes estrategistas, E eles conseguiram aí vencer, depois de vários conflitos, Conseguiram vencer essa batalha de Maratona. Uma coisa bastante interessante é que há uma pequena lenda, por trás dessa batalha e também acaba justificando essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, tá? Segundo essa lenda, diz que a notícia ela foi levada da cidade de Maratona até Atenas por um mensageiro, que após ele correr, em torno de 42 quilômetros, ininterruptos, ele acabou anunciando a vitória, da Batalha de Maratona lá para os atenienses e diz que ele caiu morto, literalmente, Então a gente brinca aí, que fala que literalmente a pessoa ela caiu morto de tanto cansaço. Então por esse motivo eu coloquei essa imagem aqui, desse mensageiro levando a mensagem lá para Atenas, tá? Dário, na Batalha de Maratona, ele vai acabar perdendo mais da metade dos seus soldados, ou seja, ele vai perder em torno de 10 mil soldados aí, tá? E dizem, que Atenas, que nesse caso só tinha 10 mil soldados, perdeu apenas 200. Agora, se isso daí, bem verídico, se tem um pouco dessa questão aí da visão do conquistador,
aí a gente já não sabe, tá? Dário, ele morre, né, durante o período que a gente vai dizer que é das guerras médicas, mas quem assume o trono é seu filho Xerxes, e ele vai dar continuidade a esse conflito, né, com as polis gregas. Vamos então, né, falando sobre a Batalha de Termópilas. Uma coisa que eu quero citar para vocês aqui, o seguinte, né, que foi uma batalha que ocorreu aí em meados do ano 490, tá bom? Mas vai ter um período que não vai se haver conflito, tá? Vai ter um período aí que não vai haver guerra, e essa guerra vai ser retornada apenas no ano 480 a.C. Vamos lá, então, falar sobre a Batalha de Termópilas. Deixa eu mostrar aqui para vocês onde foi esse conflito. A primeira, né, foi de Maratona, e vamos agora falar de Termópilas, que fica aqui nessa região, tá bom? A Batalha de Termópilas, né, novamente vai ser uma empreitada dos povos persas, né? Eles vão mandar no total de 250 mil soldados e 1.400 navios de guerras e transporte terrestre também, tá? Claro que as cidades gregas, muitas delas vão acabar se declarando neutras. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tem muitas dessas cidades aqui, a gente sabe nessa região aqui das ilhas, que elas vão acabar se tornando neutras, porque elas vão falar assim, mesmo se a gente conseguir juntar todos os nossos soldados, a gente não vai conseguir superar, né, esse número dos persas. E por mais que Esparta e Atenas, eles têm um poderio, né, e tem essa capacidade estratégica, eles tinham no total apenas de 200 mil homens, tá, e 300 navios. Logo, a gente observando isso daí, parece um número bastante simbólico, mas assim, os gregos, eles tinham a vantagem até porque eles conheciam o território e os persas não, tá? Eu quero citar para vocês assim, o seguinte, que durante o ano 480 vai ter duas batalhas simultâneas, a de Termópilas e a de Salamina, tá bom? Mas eu já vou citar de Termópilas para vocês, que é falando especificamente mais sobre os espartanos, que eu já tinha citado para vocês numa videoaula, né, anterior, e depois eu venho, né, focando os atenienses na Batalha de Salamina, tá? Os espartanos, eles foram liderados aqui por esse personagem ícone, né, chamado Leônidas, e ele, né, juntando seus soldados espartanos, que diz que no total era de 300, e conseguiu juntar mais um torno aí de 7 mil soldados, ele acabou fazendo essa empreitada, fazendo essa liderança a pé, né, porque ele vai tentar meio que tentar destruir a parte desses soldados aí de Persa, perdão, tentando fazer com que eles fossem encurralados, tá? No desfiladeiro de Termópilas. E era uma região assim que os espartanos eles tinham um conhecimento muito grande. Era para os espartanos, já estou me adiantando aí, tá? Era para eles terem ganhado facilmente esse conflito, né? Porque era uma região que só tinha, vamos dizer aí, uma única passagem. Eles tinham a vantagem, né, de conhecer e a questão estratégica, não tinha uma vantagem numerosa, né? Mas eles aí conseguiam, vamos dizer assim, uma possível vitória. Só não foi possível isso porque, né, alguns historiadores comentam que um camponês ele acabou traindo, né, esses espartanos pelo simples motivo de, vamos dizer assim, ter ganhado vantagens financeiras. Então, esses espartanos, né, quando eles souberam que eles foram traídos, eles mandaram, né, grande parte desses soldados se retirarem, tá, do desfiladeiro, e Leônidas acabou ficando só com os espartanos, que é, né, o famoso 300 de Espartas. E esses 300 soldados, eles ficaram, né, no desfiladeiro matando, né, vários soldados persas aí, né, incansavelmente, até que o último homem caísse, tá? Tem um filme que eu já tinha citado para vocês lá na primeira videoaula, quando eu citei sobre a Grécia, né, que é falando sobre os 300, e também tem o filme, né, 300, a Ascensão do Império, que seria a continuidade, também fala sobre essas batalhas. É bem interessante, bem bacana, né, dá para aprender
de uma forma bastante instrutiva, não só falando sobre a sociedade de Esparta, mas também sobre as guerras médicas, tá? Diz que nessa batalha de Termópilas, acabou-se, né? Os gregos conseguiram matar em torno de 8.000 persas. Então, assim, para quem tinha apenas 7.000 soldados e conseguiram matar 8.000, e muitos desses soldados acabaram, vamos dizer assim, se retirando do conflito, isso, por mais que tenha sido uma derrota, né, para os gregos, mas vamos dizer assim que a gente pode até considerar isso daí como algo positivo, né, que acabou enfraquecendo essa linha de frente aí do Império Persa. Enquanto isso, o que estava ocorrendo, né, com Atenas? Enquanto o Esparta ela ficou responsável com a parte terrestre, né, os atenienses eles ficaram responsáveis pela parte marítima, tá? Então, por isso que os persas, né, vamos dizer assim, eles tinham uma coisinha chamada que eram soldados imortais. Por que imortais? Alguns estudos dizem que os soldados persas, eles utilizavam máscaras, tá? Então, sempre quando um soldado ele caía, né, em campo, essa máscara era retirada e colocava em outro soldado. E isso acabava, né, trazendo até um pouco de pânico aí para, vamos dizer assim, para os opositores, porque eles ficavam pensando, nossa, mas acabei de matar esse sujeito tá vivo de novo, né? Mas não era bem assim. Era também porque eles faziam, que eu já expliquei para vocês, né, numas videoaulas atrás, falando só sobre os persas, que eles faziam, né, como uma forma de cobrar impostos, fazer com que soldados de várias regiões que eles dominavam pudessem compor, né, o exército dos persas, tá bom? Que nem aqui eu coloquei para vocês, né, se for levar em consideração o saldo, diz que tinha em torno de 10 soldados persas para um grego, tá? Atenas, qual vai ser o primeiro ato que ela vai fazer? Ela vai mandar mulheres, crianças e idosos para a ilha de Salamina. Vamos aqui voltando novamente, né? A Batalha de Salamina, que nem vocês observam, né? Tá essa região aqui sendo invadida e o povo de Atenas vai mandar o quê? Eles, né, os idosos, as mulheres, as crianças aqui para a ilha, né, de Salamina. Essa região aqui é chamado de Estreito. E imagine, né, os gregos eles foram muito inteligentes porque eles se aproveitaram desse estreito aqui para conseguir fazer, né, uma vantagem estratégica, né? Que nem a gente viu, eu já tinha comentado para vocês, os persas, eles tinham um número, assim, exorbitante de navios. E imagine você colocar todos esses navios nesses estreitos, a confusão que não vai ser. E foi isso que acabou ocorrendo aí. Vamos voltando aqui, colocando na Batalha de Salamina, né? Foi isso o que acabou acontecendo, tá? Xerxes, ele estava muito confiante na vitória, como ele já tinha derrubado os espartanos, que até então todas as cidades gregas, elas temiam os espartanos como os grandes guerreiros, até porque eles eram os descendentes do Dórias, e eu já comentei para vocês sobre, né, essa característica aí que eles tinham. Então ele pensou assim, nossa, se eu conseguir derrotar os espartanos, quem são os atenienses, né, para mim? E aí foi, né, totalmente vamos dizer assim, a grande falha dos persas, porque os persas, eles são guerreiros muito bons em terras, né? Enquanto quem era bons dominadores do mar eram os gregos, né, que nem a gente comentou, por eles terem muitas ilhas, viverem numa região que não era muito propícia para agricultura, então assim, eles dominavam e conheciam toda aquela região. Então, quando, né, aquele bando de navio dos persas acabaram ficando encurralado, né, ali naquele estreito, né, foi muito fácil para que os gregos eles viessem ali pelas laterais, pela retaguarda, e veio acabando totalmente, né, com aquelas embarcações persas, tá bom? Estima-se que só nessa batalha os gregos eles tenham matado entre de 12 a 20.000 persas. Gente, isso daí é um número assim extraordinário. Então, né, mais, vamos dizer assim, uma derrota, né, para o Império Persa. Continuando aqui, tá? E finalizando, temos a Batalha de Plateia.
O que foi a Batalha de Plateia, tá? Ela ocorreu no ano de 479 a.C. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, né? Xerxes, depois de toda essa confusão, depois de todo esse conflito, ele vai acabar propondo um acordo de paz, né, para as cidades gregas. E ele falou assim o seguinte, que ele perdoaria, né, todas as rebeldias, né, das cidades de Atenas, e que ele manteria um regime democrático e ele pagaria pela reconstrução dos templos e edifícios que foram destruídos durante a invasão, né, dos persas. Só que, em compensação, o que os atenienses deveriam dar em troca? Eles fariam, né, um juramento de lealdade ao Xerxes e, além disso, que toda aquela esquadra, aquela frota, né, dos atenienses deveriam ser anexado, né, ao exército persa, à frota dos persas. Claro que os gregos, já vendo a vitória iminente, não vão aceitar esse acordo aí, até porque eles, né, prezavam muito a sua liberdade e não queriam ser submissos a qualquer tipo de império, tá bom? Novamente vai haver um conflito, a gente consegue observar que um número aqui de soldados dos gregos é bem inferior ao dos persas, mas a gente consegue observar aqui que novamente, né, por conta de estratégia, né, até porque a gente consegue observar que os gregos eles tinham essa vantagem pelas batalhas no mar, não só por isso, mas também do conhecimento da região. E, querendo ou não, essa vitória que eles tiveram em Salamina, né, acabou fazendo com que eles tivessem mais sede, né, de vitória. E acabou, né, que eles conseguiram derrotar o Império Persa, e a partir desse momento a gente diz que as guerras médicas, elas, né, chegaram ao fim. Só para finalizar, a Batalha de Plateia ocorreu aqui nessa região, tá bom? Então, só fazendo uma recapitulação aí, tá? A gente falou sobre a Batalha de Maratona, falamos sobre a Batalha de Termópilas, falamos sobre Salamina, tá? E finalizando com a Batalha de Plateia, ok? Mas e aí, depois desse conflito, o que acabou ocorrendo, né? O que aconteceu com Esparta? O que aconteceu, né, com Atenas? Atenas, ela saiu com a grande vitoriosa, por mais que na Batalha de Plateia os espartanos eles tenham participado e tenham ajudado sim nessa conquista, né? Mas Atenas, ela acabou saindo aí como a grande vencedora, tá? Atenas, no ano de 478 a.C., ela vai acabar criando algo que é chamada Liga de Delos. O que seria a Liga de Delos? Seria essa junção, né, de 170 cidades-estados, em que elas tinham o único propósito de fazer uma aliança militar, tá? E criar um fundo monetário para que, se caso as cidades gregas elas entrassem em conflito com os persas, que eles não seriam pegos aí desprevenidos, né? Que eles teriam aí um fundo principalmente para contratar mercenários. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que isso daí era uma prática comum, né, de se utilizar mercenário. O que eram mercenários? Pessoas que fazem, né, qualquer tipo de trabalho por dinheiro, tá bom? Enquanto isso, em paralelo, a Esparta, ela criou a Liga do Peloponeso, tá? E aí, deixa eu ver se eu pego... eu peguei esse mapa aqui que eu achei bastante interessante, porque aqui a gente fala, tá? Sobre Atenas e os seus aliados, que nesse caso aqui seria, né, a Liga de Delos. Temos aqui, né, Esparta e seus aliados, que seria a Liga do Peloponeso. E a região aqui de roxo, né, são as cidades-estados que são neutras, que não querem se envolver em qualquer tipo de conflito, tá? A gente vai dizer que o apogeu vai ocorrer, né, aqui no governo de Péricles, que era o governante de Atenas, por isso que a gente cita que o século V é o século de Péricles, tá? Até porque ele vai acabar fazendo, né, vamos dizer assim, se aproveitando muito da Liga de Delos para trazer muito benefícios aí para a cidade, no caso, né, para a cidade-estado aí de Esparta, tá bom? Vamos aqui, o apogeu de Atenas vai ocorrer por conta de duas características, é uma coisinha chamada antropocentrismo
e humanismo. O que seria o antropocentrismo, né? Nada mais é do que uma valorização do ser humano. Então, durante esse período, os atenienses, após eles terem ganhado essa vitória, né, eles vão ter muito mais uma valorização do próprio ser humano, né? De falar, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou isso. Então, vai ter essa muita valorização. E o humanismo, né, que nem a gente consegue observar aqui, no caso o humanismo, ele também entraria na mesma característica, tá, do racionalismo. Ele entra muito com essa característica de dar uma ênfase muito mais à razão, tá? Então, o racionalismo, vou até mudar aqui para vocês, para não confundir a cabecinha de vocês, tá? Vou até colocar aqui racionalismo. Fica uma característica muito mais fácil de se entender. Racionalismo, isso, racionalismo, tá bom? Então aqui temos duas características, o antropocentrismo e o racionalismo. Então tentar explicar as coisas literalmente através, né, da razão, da observação. A religião era politeísta, né? Eles acreditavam em vários deuses, como Atenas, Zeus, Dionísio, Afrodite e entre outros mais aí, tá? E todos esses deuses, eles tinham uma característica antropomórfica, que é o quê? Esses deuses, fisicamente, eles parecem humanos, pessoas comuns, tá? Só que a única diferença é que eles têm poder e eles são imortais, tá? Grande parte da arquitetura, principalmente da cidade de Atenas, ela vai ter um esplendor, vai ser uma coisa assim bastante vistosa. E hoje, né, grande parte dessas construções aí virou sítios arqueológicos, né, que dá para ser visitado aí em tour turístico, tá bom? Vai ser nesse período que o teatro ele vai ter uma vamos dizer assim, né, onde vai se originar, né, o teatro ele vai surgir muito por conta das festas ao deus Dionísio, que era o deus do vinho. Então essas festas eram enraigadas, né, com muito vinho, com muitas bebidas, né, e muitas dessas pessoas acabavam fazendo interpretações das vidas dos deuses, né, e é onde vai acabar se originando o teatro. Tínhamos apenas dois gêneros, comédia e tragédia, e tem aquela famosa máscara, né, uma sorrindo e a outra triste. A educação na cidade nesse caso aqui de Atenas, ela sempre foi muito valorizada, né? Que nem eu já tinha comentado para vocês na videoaula anterior, né? O povo de ateniense, eles viam a educação assim como algo sendo assim de grande importância, tá? E através dessa valorização vai acabar surgindo, né? Os filósofos. E esses filósofos, eles tinham como principal objetivo compreender o mundo, mas tentar, né, fazer uma separação entre a religião e o cotidiano. Então, os filósofos, eles vêm para tentar explicar, né, coisas até então que não se tinham respostas. Aqui, né, eu peguei para vocês dois personagens bastante importantes, que é Heródoto, que ele é considerado o pai da história, e Tucídides, porque esses dois caras, esses dois grandes historiadores, eles vão ser os responsáveis, no caso de Heródoto, de escrever, né, de narrar as guerras médicas, e Tucídides, ele vai ser o responsável por, né, narrar a Guerra do Peloponeso. Mas por que ele vai ser tão diferente, né, que nem a gente falou de outros escritores, que nem eu já tinha citado para vocês na primeira videoaula falando sobre a Grécia, né, que nesse caso foi Homero. Homero, ele se utilizou muito, né, falando sobre essa intervenção dos deuses, então ele fez uma mistura muito grande, né, com a mitologia. No caso, esses dois personagens, eles retiraram essa parte mitológica e eles focaram simplesmente no fato. Então, eles relataram aquilo que realmente ocorreu, aquilo que aconteceu, né? Então, por isso que a gente diz que essas duas obras, elas vão ter um peso bastante importante, né? Porque vai trazer uma característica muito mais racional. Entra naquilo dali que eu tinha citado para vocês, né? Que é o racionalismo. Já que eu falei para vocês que Tucídides, ele narrou a Guerra do Peloponeso, então bora falar, né, sobre a Guerra do Peloponeso. O que foi isso daí? Gente, vai ser um conflito, tá? Que vai ocorrer entre o ano de 470 e 430 a.C., entre Atenas e Esparta. Se lembra lá das duas ligas que eu tinha citado para vocês, a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso? Pois é, que nada mais era do que uma aliança militar. Ela veio com esse objetivo aí, né? Até que, enfim,
né, de fazer esse conflito entre as duas maiores cidades-estados na região da Grécia. O porquê vai ocorrer esse conflito, né? Vocês se lembram que eu falei para vocês, né, das aliadas de Atenas? Muitas delas vão acabar ficando insatisfeitas, porque elas estão observando que Atenas, ela está se aproveitando, né, desse fundo monetário, simplesmente para fazer benfeitorias na sua região. Desculpa, gente. Quando a gente fala muito rápido, né, a gente meio que perde até o fôlego. Mas vamos lá. Então, no caso, né, a Liga de Delos, ela estava trazendo muita insatisfação para essas cidades gregas, porque elas não estavam vendo que estavam sendo feito qualquer tipo de benfeitorias para elas. Mas a insatisfação vai ocorrer mesmo quando Atenas ela vai assinar um acordo, né, pondo fim, literalmente, na guerra, né, médica, e os persas, eles vão acabar dizendo assim, o seguinte, que eles não vão mais invadir a região grega, que eles estão abrindo, né, qualquer tipo de pretensão que eles tenham naquela região. Então, muito por conta disso, essas cidades gregas vão falar assim, não tem mais então necessidade da gente continuar pagando imposto, né, para a Liga de Delos. Só que não foi isso que acabou ocorrendo, né? Que nem a gente consegue observar aqui, a cidade de Mégara, ela vai acabar sofrendo uma intervenção, né, dos atenienses, e essa cidade vai acabar pedindo ajuda para os espartanos. Os espartanos, eles já estavam querendo retirar, né, Atenas da sua maior hegemonia, eles só precisavam de um pretexto, e eles acabaram, né, conseguindo aí. No ano de 415 a.C., Atenas, ela vai invadir, né, nesse caso aí, a cidade de Siracusa, só que eles vão acabar perdendo esse conflito, porque a cidade de Siracusa, ela vai acabar se utilizando de estratégias e conhecimentos do locais e vai conseguir derrotar, né, esses soldados, essa invasão de Atenas. Isso vai fazer com que Atenas ela seja pega totalmente desprevenida, porque até então ela se achava a grande dominante, né, de toda aquela região grega. Esparta, se aproveitando dessa derrota de Atenas, ela vai se juntar, né, com os seus aliados, vai fazer um bloqueio à cidade de Atenas, né, até que a cidade de Atenas, sofrendo vários encalços, entre elas até uma peste, né, que vai acabar abalando aí a cidade, ela vai assinar, né, uma rendição à cidade de Esparta no ano de 404 a.C., tá bom? Vamos então aqui falar, né, sobre as principais consequências, tanto da Guerra Médica quanto da Guerra do Peloponeso, tá? Isso daqui acabou surgindo o quê? O declínio das cidades gregas, né? A gente conseguiu observar que depois de tanto conflito, tanto Esparta quanto Atenas, elas estão totalmente falidas, cansadas, elas estão assim necessitando literalmente de conseguir um fôlego. E Tebas, ela vai acabar meio que diminuindo esse poderio dessas duas regiões e ela vai, né, se destacar como poderio militar. Só que o que ninguém imaginava é que essa região aqui, a Macedônia, que até então era considerado, né, como povos bárbaros pelos gregos, essa região ela estava totalmente de olho aqui nas cidades gregas. E os macedônicos, eles vendo como que as cidades gregas elas estavam enfraquecidas, então eles começaram a se organizar, até porque a Macedônia, ela tinha um exército chamado falanges macedônicas, que eram, vamos dizer assim, um tipo de nova estratégia, que eles se organizavam, né, de forma bem definida, cada um tinha sua posição, e eles faziam ataques simultâneos aí, fazendo com que, né, esses exércitos que não tinham essa preparação fosse pego totalmente aí, facilmente desprevenidos, né? Então, quem governava a Macedônia nesse período era Filipe II, tá? E ele conseguiu conquistar, né, as cidades gregas na Batalha de Queroneia. Então, a partir do ano 338, quem acabou, né, ficando aí o dono desse território grego aqui foram os macedônicos, né? Só lembrando que os gregos brigaram tanto pela sua, né, independência pelo povo persa e acabou se caindo na mão, né, dos macedônicos, que até então eles, vamos dizer assim, desconsideravam, não achavam assim grande ameaça, tá bom? O povo da Macedônia,
eles eram, né, grande fã dos povos gregos e por esse motivo, grande parte da sua cultura era baseada na cultura grega, tá bom? A partir desse momento a gente diz que vem até uma junção dessas duas culturas chamado grego-macedônica, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês que Felipe II, ele vai ser um rei bastante misericordioso, né? Porque Felipe II, ele vai ser considerado um rei bastante misericordioso. Ele falou assim o seguinte, que ele estava dominando a região da Grécia, mas que ele ia dar autonomia para cada polis, tá? Então, assim, cada um teria os seus próprios governantes do jeito que estava e que ele também não cobraria qualquer tipo de impostos. A única coisa que ele estava pedindo para aquelas cidades, tá? É que elas deveriam enviar soldados e navios para, né, fortalecer o exército, né, da Macedônia aí. Nesse caso seria o exército greco-macedônico, tá bom? Felipe II, ele vai acabar sendo assassinado e quem vai assumir o trono vai ser o seu filho, tá? Chamado de Alexandre o Grande, ou vocês podem ver aí Alexandre o Magno ou Alexandre o Magnífico, dependendo da nomenclatura, tá? E aí a gente fala que o Alexandre, ele vai dar início ao último período, né, da Grécia, que eu já tinha citado para vocês lá na primeira videoaula, que era o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, né? Então, na próxima videoaula, eu venho falando apenas, tá, sobre o governo de Alexandre o Grande e o período helenístico, tá? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se caso tiver dúvidas, podem colocar aí no comentário que eu estarei respondendo para vocês, tá bom? E que nem eu citei para vocês, na próxima videoaula a gente estaremos finalizando sobre os gregos, tá? Bem, gente, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.